Mensagem pregada na carta aos Hebreus. Essa é a 44ª mensagem pregada na carta aos Hebreus. Lembrando aí, faz tempo que eu não falo, né? O tema da carta aos Hebreus é Cristo é superior a todos. E o versículo tema que nós escolhemos para essa série de mensagens na carta aos Hebreus é Hebreus capítulo 7, versículo 19, que diz o seguinte: pois a lei nenhuma coisa aperfeiçoou, e desta sorte é introduzida uma melhor esperança pela qual chegamos a Deus. Espero que os irmãos tenham decorado, ok? Nós vamos depois voltar aí a pedir para os irmãos citarem de cor. Hoje estaremos falando sobre o perigo de menosprezar a voz de Deus. O perigo de menosprezar a voz de Deus. Nosso texto hoje é Hebreus capítulo 12. Hebreus capítulo 12, do versículo 25 ao versículo 29. Hebreus 12, versículo 25 ao versículo 29. Vamos ler então o texto sagrado que diz o seguinte: vede que não rejeiteis ao que fala. Por quê? Se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei, não só a terra, senão também o céu. A esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis, como coisas feitas para que as imóveis permaneçam. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Oremos. Pai, pedimos a tua graça, a tua misericórdia mais uma vez para essa mensagem, que o Senhor esteja com a minha pessoa, com a minha boca, e que realmente possa transmitir a sua palavra verdadeira como ela é, Pai, e que o seu Santo Espírito também esteja trabalhando em cada coração que aqui está, e aqueles também que estão em casa, que possam ser tocados pelo Espírito Santo, possam ser ensinados pelo Espírito Santo. É em nome do Senhor Jesus que oramos agradecidos. Amém. Os irmãos podem se assentar. Muito bem, lembrando então um pouco sobre as pregações, nós ainda estamos vendo a aplicação prática dos ensinamentos doutrinários da carta aos Hebreus. O assunto central da carta trata da superioridade de Cristo sobre o sistema do Antigo Testamento. O capítulo 10 terminou introduzindo o capítulo 11, falando sobre fé. Mas a fé apresentada no capítulo 11 de Hebreus é uma fé mais específica, uma fé perseverante. Uma fé que faz com que os crentes continuem firmes, sem retroceder, fundamentados na palavra de Deus, mesmo em tempos de provação e sofrimento, indo sempre rumo à perfeição. Esta é a fé apresentada em Hebreus capítulo 11. Nós lemos aí Hebreus 10, versículo 38 e 39, que introduz o capítulo 11, né? Que diz o seguinte: mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se retiram para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Sempre temos lido mostrando que o justo viverá da fé, o justo vai permanecer até o fim. E aquele que recuar, a alma de Deus, né, nunca teve prazer nessa pessoa. E o versículo 39 deixa claro, né, o apóstolo Paulo se coloca junto com aqueles que são justos e vão viver da fé. Ele diz, né, nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. Você também pode dizer isso? Nós não somos daqueles que se retiram para a perdição. Nós sabemos em quem temos crido. Amém, irmãos?
O capítulo 11 é nos apresentado, então, uma lista de heróis da fé com o objetivo de estimular os cristãos a viver da fé, a completar a carreira cristã pela fé. Por isso que, então, no capítulo 12, o capítulo que estamos aí, terminando, né? A Bíblia continua a incentivar os cristãos a viver da fé. Primeiramente, nós vimos no capítulo 12, o cristão como um atleta, correndo, né, a carreira cristã, tendo em sua mente os heróis da fé, do capítulo 11, como testemunhas nas arquibancadas, inspirando eles a correr mais e de uma melhor forma possível para alcançar a linha de chegada. Lembrando que nós não temos provas bíblicas de que esses heróis da fé estão nos vendo, mas nós sabemos que eles existiram, e nós temos então o testemunho deles nas Escrituras, ok? Depois vimos que Deus usa a correção para incentivar os seus filhos. Vimos também que a Bíblia chama os cristãos a se fortalecerem na fé, endireitando seus caminhos, e lembrando também do mau exemplo de Esaú, né, que vendeu a sua primogenitura, né, preferiu algo momentâneo do que algo para o futuro, com respeito à sua primogenitura, algo simbolicamente, que simbolizava a vida espiritual, né? Vimos também que existem duas maneiras de se aproximar de Deus. Esta foi a última mensagem, e foi ilustrada pela velha aliança e pela nova aliança. Então, na velha aliança, eles buscavam a Deus de uma forma. Na nova aliança, nós buscamos a Deus de outra forma. Hoje, então, veremos que temos a responsabilidade de ouvir e obedecer à voz de Deus. Isso não é só para os cristãos, é para todas as pessoas. Lembrando que no Velho Testamento, Deus trabalhava tanto com o seu povo, o povo de Israel, mas ele nunca deixou de lado as outras nações. Ele sempre também trabalhava com elas através do povo de Israel. Muito bem, primeiramente, primeiro ponto, hoje há apenas 2 pontos. Primeiro ponto, não há escape ao que rejeita a voz de Deus. Não há escape ao que rejeita a voz de Deus. Versículo 25 e ao versículo 27, vamos lembrar aí o texto, diz o seguinte: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, muito menos nós, se nós desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Hebreus, agora o versículo 27, 12, 27, e esta palavra, ainda uma vez, deixa eu ler de novo, e esta palavra, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Irmãos, nos versículos anteriores, na pregação anterior que nós pregamos, a palavra de Deus nos mostrou a diferença de como o povo de Deus buscava a Deus na época de Moisés e como os cristãos devem buscar a Deus agora, na nova aliança em Cristo Jesus. Tanto antigamente, na época de Moisés, quanto nos dias atuais, onde a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, existe o perigo de alguém menosprezar e rejeitar a voz de Deus. Nós recebemos a nova aliança, nós recebemos uma nova revelação em Cristo Jesus. Nós temos maiores privilégios em Cristo Jesus do que o povo do Velho Testamento, mas ao mesmo tempo temos maiores responsabilidades. Repito, não só os cristãos, mas todos os seres humanos. Pois a rejeição de maiores privilégios traz maiores castigos. O verso 25 nos diz: vede que não rejeiteis ao que fala. Vedes que não rejeiteis ao que fala. A Bíblia
é bem clara, bem enfatizante em dizer para não rejeitarmos ao que fala. Quem é que fala? Deus. No Velho Testamento ele usou Moisés para transmitir a sua palavra, mas no Monte Sinai, como pregamos na última vez, ele falou em voz audível, de forma que aquele monte, né, se transfigurou. E o monte basicamente aí se encheu da glória de Deus e ninguém podia tocar no monte. Houve raios, houve trovões, houve nuvens, vários sinais ali conforme Deus falava. Em outras palavras, irmãos, a Bíblia está dizendo aqui, quando diz aí para nós, no versículo 25, né? Para nós não rejeitarmos ao que fala. Em outras palavras, está dizendo para nós não rejeitarmos a palavra de Deus, aquilo que tem autoridade. O que eu posso dizer humanamente falando, você pode jogar no lixo. Mas o que a palavra de Deus fala, você deve ouvir. Você não pode rejeitar, senão o castigo está pronto, né? A mão de Deus vai pesar, a correção de Deus realmente vai chegar. O verso continua dizendo que aqueles que rejeitaram a palavra de Deus na época de Moisés não escaparam. Não escaparam. E se eles não escaparam, porque menosprezaram e rejeitaram a palavra de Deus, transmitida pelo servo Moisés, e até mesmo ouvindo audivelmente, nós também não escaparemos, se menosprezarmos e rejeitarmos a palavra de Deus. A Bíblia diz que Jesus é o verbo vivo que desceu do céu. Verbo é palavra. Então Jesus é a palavra viva que desceu do céu, e todo aquele que o receber se torna filho de Deus. Olha lá o que diz então João 1, capítulo 11. João 1, capítulo 11, né? João 1, versículo 11 ao versículo 14. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome, aos quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. É um novo nascimento espiritual, irmãos. Versículo 14, e o verbo se fez carne, ou a palavra, né, se fez carne, e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. E olha o que diz em Hebreus, capítulo 2, versículo 3. Como escaparemos nós? Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Irmãos, não há escape ao que rejeita a voz de Deus. E a palavra de Deus hoje é Jesus. Não há escape ao que rejeita a salvação em Cristo Jesus. Como escaparemos nós? Essa é uma pergunta retórica com uma resposta. Não tem como escapar. Como escaparemos nós? Não tem jeito. Se não atentarmos para uma tão grande salvação. Na época de Moisés, a palavra de Deus moveu terra, conforme o versículo 26. Aquele monte provavelmente chegou a tremer quando a presença de Deus desceu ali. E todos aqueles sinais, trovões, raios, nuvens, trevas, tudo aquilo que nós falamos na última mensagem,
realmente moveu, provavelmente houve até tremor ali naquele monte, por causa da presença de Deus. O Monte Sinai foi abalado pela voz de Deus. Que voz poderosa, né? Tanto é que, se você lembra bem da última mensagem, o povo ficou com medo. Sabe o que eles disseram para Moisés? Moisés, não fala Deus conosco, não. Fala você, a gente vai ouvir você. Mas não deixa Deus falar conosco, não, a gente vai morrer. Eu lembrei do comediante, né? Morrer, né? Mas percebe, irmãos, o que eles presenciaram foi tão grande que eles ficaram com medo da voz de Deus. Moisés, não fala você, a gente ouve você. Não deixa Deus falar conosco, não, que a gente pode morrer. Irmãos, quando Cristo veio, não só a terra foi movida, mas o próprio céu foi comovido. Os anjos anunciaram e celebraram a vinda de Cristo. Mas também a Bíblia diz que a alegria diante dos anjos do céu por um pecador que se arrepende. Quando Jesus veio, o céu se manifestou, não só a terra, né? E quando um pecador se arrepende, quando uma alma é salva, não é só a terra também que é comovida, mas o céu também é comovido. O verso 27, aí de Hebreus 12, nos mostra que as coisas móveis, ou seja, as coisas passageiras, elas vão passar. Mas as imóveis, ou seja, as coisas permanentes, elas vão permanecer. E no caso, essas coisas permanentes, realmente é a salvação, é a nova Jerusalém, a cidade celestial, a nossa eternidade com Deus. Isso vai permanecer. A Bíblia também diz que o céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras não hão de passar. Não há escape ao que rejeita a palavra de Deus ou a voz de Deus. Portanto, você tem dado ouvidos à voz de Deus? Você tem ouvido realmente a voz de Deus? Em outras palavras, o que eu quero dizer, a voz de Deus hoje é Cristo, o único Salvador e mediador entre Deus e os homens. A Bíblia diz que quem crer nele não é condenado, mas quem não crer já está condenado. Isso está em João 3,18. Portanto, você já ouviu a voz de Deus? Você já recebeu o Senhor Jesus Cristo? Da mesma forma que muitos pereceram por rejeitar a Deus na época de Moisés, muitos hoje, infelizmente, estão perecendo, estão morrendo sem Cristo, estão indo rumo ao inferno, simplesmente porque estão rejeitando a Jesus Cristo, rejeitando a palavra viva de Deus que desceu do céu. E aí eu pergunto, a culpa é de Deus? Não, Deus já fez tudo, mas por causa da dureza do coração dos homens, eles vão para o inferno, rejeitam a voz de Deus, rejeitam a palavra de Deus, e aí não há escape ao que rejeita a voz de Deus. Em segundo lugar, então, nós precisamos reter a graça e servir a Deus. Retenhamos então a graça e sirvamos a Deus. Versículo 28, versículo 29 de Hebreus 12, lembrando o texto, diz o seguinte: por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente com reverência e piedade, porque o nosso Deus é um fogo consumidor. Bom, nós, os salvos em Cristo Jesus, você é salvo? Graças a Deus por isso. Não é porque nós merecemos, realmente eu já tenho falado bastantes vezes, eu mereço o mais profundo do inferno, aquele lugar mais atormentador que possa existir ali, é ali que eu deveria estar, porque sou um miserável pecador.
Mas somos salvos, eu sou salvo pela graça, um favor imerecido, algo que Deus realmente quis fazer por mim. E Ele quer por você também, se você ainda não é salvo. Então nós, os salvos em Cristo, recebemos um reino que não pode ser abalado. Nunca vai ser abalado. Nós estamos no reino de Deus. Fomos transportados para o reino de luz. Nós somos cidadãos dos céus. Nós vivemos atualmente nas regiões celestiais. Isso é o que diz a Bíblia. Este reino não pode ser abalado, é um reino eterno. Por isso, irmãos, nós precisamos reter a graça. O que é isso, pastor? Precisamos confiar na graça de Deus. Precisamos confiar que ela é suficiente para a salvação de todos os homens na terra. Não só para mim, mas para todos os homens, todo aquele que crê, conforme eu li o versículo aí de João 3,18, todo aquele que crê, quem crê é salvo, quem crê não é condenado. Mas não só, a Bíblia nos diz aí que precisamos então reter a graça, né? Não só retenhamos a graça, mas precisamos servir a Deus. Somos salvos, precisamos então viver como tais. Precisamos servir a Deus agradavelmente, conforme o texto bíblico, ou seja, precisamos viver nossas vidas com um único propósito de agradar a Deus em todas as coisas. Se eu estou em casa, eu estou agradando a Deus. Se eu estou dirigindo, eu estou agradando a Deus. Se eu estou comendo, eu estou agradando a Deus. Se eu estou trabalhando num serviço como funcionário, eu estou agradando a Deus. Se eu sou um patrão, eu estou agradando a Deus. Precisamos reter a graça, sim, mas servir a Deus agradavelmente, viver de forma que nossas vidas agradem a Deus. E para conseguirmos isso, precisamos de reverência. O que é reverência, pastor? Reverência é um respeito profundo. Um respeito profundo, não só por Deus, mas pelas coisas de Deus, tudo que tem a ver com Deus. Mas não só reverência, precisamos também, para viver vidas agradáveis a Deus, precisamos viver com piedade, ou em outras palavras, é seriedade com as coisas espirituais. As coisas espirituais não devem ser levadas de qualquer maneira. Precisamos de piedade, irmãos. Ser sérios com as coisas de Deus, como salvos em Cristo Jesus. Se rejeitamos a graça de Deus hoje, ou se existe alguém que está rejeitando a graça de Deus hoje, o versículo 29 diz o seu futuro. Se rejeitamos a graça de Deus hoje, mais tarde enfrentaremos Deus como um fogo consumidor. Infelizmente, algumas pessoas no Velho Testamento enfrentaram Deus como um fogo consumidor, e isso não foi muito agradável. Não teve um final muito feliz. Portanto, se você ainda não serve a Deus, se você ainda não está dentro da graça de Deus, também serve para você. Retenha a graça, deixe Jesus entrar no seu coração, deixe Ele ser o seu Salvador, deixe Ele transformar a sua vida e te tornar uma nova criatura, uma nova criatura em Cristo Jesus, nascida, como nós lemos, não da carne, mas nascida de Deus. Os que já passaram por isso sabem como é maravilhoso. Os que já foram transformados sabem como é maravilhoso. Como é gostoso, irmãos, muitas vezes ouvir testemunhos de irmãos que um dia estavam no lamaçal do pecado, vidas destruídas, casamentos destruídos, sem nenhuma esperança de vida, sem nenhum propósito de vida. E Deus então os alcançou. Jesus entrou no coração dessas pessoas, as pessoas receberam Jesus de bom grado, e Deus transformou a vida deles, de forma que até alguns hoje estão no ministério,
Antes, vidas destruídas, no lamaçal do pecado, e hoje com a família servindo a Deus, pregando o evangelho, restaurando vidas, resgatando vidas. Concluindo, irmãos, quero dizer para você, não menospreze a voz de Deus. Não menospreze. Não rejeites a voz de Deus hoje, que é hoje Jesus Cristo, é a voz de Deus hoje. Não há escape. Sinto muito em dizer, não há escape se você rejeitar a Cristo. Atos 4, versículo 12 nos diz: em nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual devamos ser salvos. Não há escape se você rejeitar a única salvação, que é Jesus Cristo. Mais que nunca, então, irmãos, retenhamos a graça, porque recebemos um reino inabalável, amém? Vivamos vidas agradáveis a Deus, com reverência, com piedade, porque Deus é um fogo consumidor. Eu prefiro então servi-lo como um Deus amoroso, como o meu Salvador, do que enfrentá-lo futuramente como um fogo consumidor. Oremos, Pai.